Bom, vamos lá. Começamos a gravar. Aí nós vamos abordar cilindro, cones, né, funções, PG e relações métricas no triângulo retângulo. Eu esqueci de colocar aí que é um triângulo retângulo, e a questão da estatística, tá? Que foi o que chegou até a mim. Aí, ó, bem aqui vai estar onde você vai encontrar a questão. No caso, revisão, é na lista de revisão, mas não precisa. Não precisa ir correndo agora, não precisa. Por que não precisa? Porque todas as questões têm o enunciado e aí a gente vai desenrolando, certo? Lembrando que no final da questão, se tiver uma duvidazinha, pode perguntar, tá? Se eu tiver que voltar a algum raciocínio, eu volto sem problema nenhum. Vamos lá. Questão 16 da lista de revisão diz o seguinte: considere um grupo de 40 alunos da EFON, cuja média de notas na monografia é de 8,6 pontos. A nota média dos alunos de máquinas é de 9,5. Por outro lado, a média das notas dos alunos de náutica é 8. A quantidade de alunos de máquinas desse grupo pessoal, é assim, ó. Vamos supor o seguinte, aqui está o conjunto dos 40 alunos. Tá? Não precisa copiar, não. Vai estar gravado, o raciocíniozinho vai ficar aí. Aí, esses 40 alunos, eles são quebrados em dois grupos. O pessoal das máquinas, aí eu vou ficar, às vezes, interrompendo, porque o pessoal fica entrando, né? E se eu demorar para aceitar, pode ser que o pessoal ache que eu não estou mais querendo aceitar. Então, por isso, quando eu for lá aceitar o pessoal, não fiquem chateados, tá? E você tem o pessoal de náuticas, né? Deixa eu ver aqui, náuticas. Então, tem o pessoal de náuticas. Eu não sei o total de máquinas e também não sei quem é o total de náutica. Mas se por acaso eu disser que a quantidade de estudantes de máquinas é A, então o náutica é 40 menos A. Por quê? Porque o grupo ele vai ter que ter quantos alunos? 40 alunos. Então, quando eu somar o número de máquinas mais o número de náuticas, tem que dar 90 graus. Eu estou tão perturbado, dei tanta aula já que eu estou perturbado. Tem que dar 40 alunos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos organizar direitinho, né? Então, vamos lá. Ó, primeiro, ele quer saber, ó, qual é o objeto que nós estamos estudando aí? É a questão de quê? É a questão de média. Como é que eu calculo a média? A média eu vou calcular fazendo a soma. Fala, meu amigo Klinger. Cadê você? Professor Klinger está na área, viu? Um grande amigo, irmão, que eu sempre tenho muito carinho em falar no nome dele. É um cara nota 10. Alunos de alguns de vocês que estão aqui na aula, tá? Ele é professor particular de muitos dos que estão aqui na aula. Tranquilo? Seja bem-vindo, viu, Klinger? Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela presença. Grande Alexandrino, boa noite. Oi. Obrigado pelas palavras, mas o fera aqui é você. Conversa. Oi, estão falando contigo aí, tá vendo? Não estou vendo, não. Ah, é porque eu acho que vocês não veem. Vocês, alunos aí, vocês aí, não veem o bate-papo, não? O chat, não? Eu nunca entrei como espectador, né? Como aluno. Ah, dá para ver. Ah, tá certo, tá certo. Ó, o João Pedro tá falando aí contigo, macho. Ó, o João Pedro, o Jordan. Ah, o João Pedro. Tô vendo agora. É porque eu sou meio antiquado para esse negócio de computador, sabe? Não, meu filho, nós gostamos tudo igual, porque eu também, eu só sei um jeito, que é eu dando aula. Como assiste, eu não sei não. Já não, porra, aproveite, bote as questões da prova aí para todo mundo tirar 10. Claro. Pô, gente, boa aula, viu?
E até segunda-feira eu quero boas notícias. Se Deus quiser. Deus quiser. Boa sorte para vocês. Valeu, Tchau, gente. cara. Bom sábado. Valeu. Valeu. Obrigado. Tchau, Valeu. tchau. Bom, então o objeto aí que eu vou estudar é o quê? O objeto que eu vou estudar é média. Então, como é a definição de média? Média é a razão, média, é a razão entre a soma dividido pelo total. Então, eu vou ter que fazer isso 3 vezes, Alexandrino. Teoricamente, sim. Uma para o total, uma para máquinas e o outro para quem? Para a náutica. Então, vamos trabalhar. Deixar de enrolar, porque senão a gente só sai daqui meia-noite. Vamos lá. Primeiro, eu vou pegar a média, eu vou chamar de XT, a média total, tá? Quem vai ser a média total? Vai ser a soma total dividido pelo total, né? Pelo total. Eu vou chamar de T. Pronto. T. Então, vamos lá. O que foi que a questão disse? A questão disse que a média dos 40 alunos é 8,6. Ixi, aí tem alguém que vai ter que fazer essas contas para mim, por favor, tá? 8,6. Alguém aí, por favor, teria com o celular, me ajude, tá? A média vai ser 8,6, vai ser igual à soma total, dividido pelo total, que é 40. Então, a soma total vai ser 8,6 vezes 40. A soma total vai ser... Alguém aí, por favor, bota no chat e fala. Senão eu vou ter que ficar fazendo conta. 344. Já, muito obrigado. Já me disseram aqui. Aí eu ganho tempo. 344. Muito bem. Bom, essa é a média total. Encontrei o total, 40, encontrei a soma do total. Agora vamos para máquinas. Como é que a gente pode fazer? 2. Eu vou dizer média das máquinas, tá? Vai ser a soma das máquinas dividido pelo total das máquinas. Lembra que máquinas mais náutica tem que dar 40. Então, o que eu chamar de 1, eu vou ter que colocar o outro lá, 40 menos a letra que eu chamar, viu? Só um instantinho, que tem a galera chegando. Pronto. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal que chegou aí. Então, vamos lá. Quem é a média das máquinas? Média das máquinas, 9,5. Então, 9,5 vai ser igual à soma das máquinas, que eu não sei, dividido pelo total das máquinas, que eu vou chamar de X, tá? Então, a soma das máquinas vai ser 9,5x. Aqui não tem nenhum detalhezinho para fazer, né? De conta. Aí vamos para a média da náutica, da turma da náutica. Vai ser a soma da náutica dividido por quem? Só um minutinho. O pessoal está chegando. Pronto, entrar. Então, vai ser a soma da náutica pelo total da náutica, tá? Eu vou colocar TN. Substituindo, ele disse que a soma, deixa eu ver aqui, a média é 8, ó. Média náutica é 8. Então, você vai ter 8, vai ser a soma da náutica, dividido pelo total. Lembra que eu disse, máquinas X, náutica vai ser 40 menos X. Por que, Alexandrino? Porque o total são 40 alunos, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Então, quando eu colocar aqui, nós vamos ter 40 menos x. Quando eu multiplico meios e multiplico extremos, o que é que a gente vai encontrar? Que a soma da turma náutica vai ser igual a 8 multiplicado por 40 menos x. Aplicando aí a propriedade chuveirinho que vocês falam, né? Só um minutinho. Aplicando aí a propriedade, você vai ter 320 menos 8x. Bom, Alexandrino, e o que foi que você fez? Eu encontrei
A soma. E o que é que ele quer? Ele quer o total lá de máquinas. Mas o total está representado pelo X. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, 4, para terminar. Soma total vai ser a soma das máquinas mais a soma náutica. E aí, quem vai ser a soma total? Já me disseram, 300, deixa eu mudar aqui a cor, que já é a resposta. 344. Vai ser igual à soma das máquinas, 9,5x, e a soma náutica é 320 menos 8x. Aqui vai ficar, ó, 344 menos 320 igual a 1,5, é? 1,5. Pessoal, me fiscalizem aí na conta, porque eu já fiz um bocado de coisa hoje, então eu fico meio perturbado. Então, você vai ter aqui, ó, 24 igual a 1,5. Ou seja, eu vou dividir 24 por 1,5, é um valor que eu já desenrolo aqui, 16. Ó, eu chamei, para quem chegou depois, eu chamei máquinas de X. E chamei náutica, chega até a letra, eu não tenho uma letra legal, mas náutica vai ser 40 menos X. Como ele pediu a quantidade de máquina, aí eu não preciso, né, colocar no 40 menos X. Então fica o valor de X, e aí nós temos a resposta item B de bola. B de bola. Pessoal que chegou depois não precisa copiar. Eu mando tudinho depois, do mesmo jeito que está aí em PDF para todos, tá? Quem me respondeu aí 344 foi a Yasmin. Muito obrigado, Yasmin. Bom, vamos para frente, né? Ninguém falou, vamos para frente. A próxima questão é também uma questão de matemática 1, questão 17, da nossa lista de revisão, por isso que está aí em vermelho, revisão. Diz o seguinte, é uma prova de seleção, o critério de aprovação leva em conta a média e o desvio padrão de 3 provas. Logo, a média e o desvio padrão... Eita, só um minutinho. Logo, a média e o desvio padrão de um candidato que deve obter, né, nas provas, ele tem 3 pontuações. Quais são? 64, 57 e 62. Então, eu tenho essas 3 pontuações. Bom, pessoal, tanto para eu fazer a questão da variância e do desvio padrão, eu preciso calcular a média. Alexandrina, eu preciso calcular o ROL para calcular a média? Não, não precisa. Mas eu digo para vocês o seguinte, quando vocês estiverem fazendo prova amanhã, se a distribuição tiver muitos dados, coloque em ordem, né? Quando eu falo muitos dados, 8, 9, coloquem em ordem. Porque quando você faz o ROL, que é colocar os dados em ordem, o que é que acontece? Eu consigo, inclusive, para a moda, eu consigo visualizar melhor. Nesse caso aqui, não tem problema. Por que é que não tem problema? Porque são só 3 dados, né? Só são os 64, 57 e 62. Então, a primeira coisa que eu faço, eu não sei como o professor de Matemática 2, que é o Sávio e o Renatinho, mostrou, tá? Eu vou tentar fazer pausado, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso da média. A média, definição, é soma dividido pelo total. Vai lá, o pessoal aí, a Yasmin aí, me ajuda aí, tá? Na conta. Média vai ser igual. A soma é a soma desses 3 vetores aqui, ó. 64 mais 57 mais 62. Dividido pelo total de coisas que eu vou somar. Eu só estou somando 3, então vai ser dividido por 3. Por favor, quando você soma esses 3, estou olhando para o chat,
Já é 61? Beleza. Então, você tem que a média é 61. Beleza. Alexandrine, o que é que a gente faz agora? Bom, eu já tenho a média, que é 61. Oxi, mas rapaz. A média é 61, eu já matei a questão. Não tem graça. Não é legal, não. É legal na hora da prova, né? Mas aí, na hora da prova, aparecendo um negócio desse, o cabo diz assim, meu irmão, isso aí é pegadinha. Eu vou calcular o desvio, porque só tem uma opção, se bem que só tem uma opção para tudo, né? Só tem um 49, só tem. Então, vamos calcular, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para calcular a questão do desvio padrão? Não é desvio médio. Eu acho que eu falei desvio médio, mas não é, tá? É desvio padrão. A gente vai calcular a distância, né? Como o pessoal fala, da média para o número, para o dado absoluto. Pego essa diferença e elevo ao quadrado. Se tiver uma frequência diferente de 1, eu tenho que multiplicar pela frequência. Vou fazer isso, vou somar e vou dividir pelo total de termos. O nome disso é variância. Para eu poder calcular o desvio padrão, eu vou pegar a variância e vou vou calcular a raiz quadrada, tá? Eu não sei se ele faz pela fórmula, eu vou fazer assim. Eu vou calcular a variância. Eu boto vá, tá? Eu não sei fazer aquela letra, não. Como é que a gente faz? Vamos lá. Eu vou pegar a média, 61, menos, só um minutinho, eu vou pegar 61 menos o primeiro dado, 64, e elevar ao quadrado. Quando eu olho, eu só tenho 64. Eu não preciso multiplicar por 1. Vamos supor que tivesse 64, 64, 57, 62. Aí eu teria 2, né? Então aqui eu teria que colocar 2, mas não tem, tá? Então o que é que a gente faz? Eu não preciso colocar o número 1 frequência. Vai ficar assim. Mas, Alexandrino, o professor coloca sempre o maior na frente. Massa, ele tem razão, mas não é necessário, porque como ele vai colocar ao quadrado, então, é assim, como eu sempre digo, eu tenho problemas emocionais e isso faz com que eu tenha uma dificuldade muito grande de, às vezes, decorar coisas. Então, para mim, eu tenho que encontrar um padrão, tá? Muitas vezes eu tenho que definir um padrão para que eu me memorize. Então, o que é que eu faço? A média menos o termo. A média menos o termo. A média menos o termo. Não me interessa se a média é maior ou menor. Isso para mim não importa, porque vai estar ao quadrado. Então, toda vida, para mim, a média vai ser primeiro. Então, eu pego média menos o segundo termo. Vou calculando aí, viu, pessoal? Me ajuda. Ao quadrado, mais uma pessoa, mais 61, que é a média, menos o 62, ao quadrado. Eu só tenho 3 operações. Então, você vai dividir isso por 3. Então, a variância vai ser 61 menos 64 dá menos 3 ao quadrado é 9. 61 menos 57, 4 ao quadrado é 16. 61 menos 62 menos 1 ao quadrado é 1, dividido por 3. Então, a variância vai ser 9 mais 16, 25. 25 mais 1, 26. 26 dividido por 3. Alguém, por gentileza, faz essa conta aí para mim? Por que você está pedindo, Alexandre? Porque é só para confirmar a resposta, porque só tem uma resposta, né? Então tem que ser ela mesmo. Não tem para onde correr. 8,6. Estão me avisando aqui, né? 8,6. Vai dar bonitinho assim? Tudo bem, não tem problema não. 8,6. Na verdade, vai dar 8,67, né? Mas aí, vamos colocar aqui 8,67 para ficar tudo legal. Aí que o pessoal continua chegando. Então, você vai ter 8,67. Alexandre, terminei? Não. O que é isso? A variância. Aí, o que é o desvio? Desvio padrão, tá? Eu falo assim.
vai ser a raiz quadrada da variância. Assim, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 8,67. Eu não preciso nem calcular, porque eu já olhei, tá? Eu já olhei para isso aqui. Pessoal, cuidado com as questões que envolvem desvio padrão, tá? Quem vai te dar a maior regularidade não é aquele que tem a menor média, de forma geral. Vai ser aquele que vai ter o menor desvio padrão, tá? Agora, cuidado que tem questões que o critério que a questão impõe é média. Às vezes tem questões que o critério que, para escolher um atleta, para escolher um aluno que tirou várias notas, aí a questão fala o quê? Que é mediana. Então, eu preciso tomar cuidado para que na questão eu tenha qual é declarado, bem tranquilo, qual é a questão do dado que eu vou usar para classificar, certo? É que às vezes eu fico falhando aqui o raciocínio, é porque eu fico olhando lá no chat para saber se tem alguma informação. Pessoal, questão 20 também, eu acho que eu coloquei até duas. Não coloquei. Na verdade, foram duas questões de valor máximo, valor mínimo e período que me pediram. Mas, como é algo recorrente, né? Eu optei por colocar somente um, tá? Que é a questão 20, que diz assim, ó. Considera a função real, de variável real, f de x igual a 3 menos 5 vezes o seno de 2x mais 4. Os valores máximo, mínimo e o período são, respectivamente. Pessoal, deixa eu fazer aqui uma coisa. Ó, eu digo que vou só resolver as questões, mas eu não me controlo, não. Vamos lá. Ó. O cara te dá uma função, tá? F de x vai ser igual a mais b vezes. Aí eu posso ter o seno ou o cosseno, tá? De cx mais d. O que as nossas questões cobram? As nossas questões e também a maioria das questões dos vestibulares. Que você interprete o gráfico, que você veja a questão do máximo, do mínimo, do período. Ele, às vezes, te dá a função e, às vezes, não te dá a função, te dá o gráfico, tá? Então, pronto, fica melhor assim. Então, preste atenção quais são as conclusões que eu posso ter. A gente sabe que o domínio sempre vai ser real. Não é problema. A imagem, normalmente, a gente faz A menos B e A mais B. Mas eu não tenho garantias reais que isso aqui sempre vai funcionar. Isso funciona na esmagadora quantidade de questões, mas vai ter uma ou outra que vai, né, falhar. E nós temos também a questão do período. Quando a gente faz o período, é sempre 2π sobre o módulo do número que multiplica o C, o X. Alexandrino, e o D? Pessoal, o D ele é muito chato, muito complicado você analisar, porque o D ele é o movimento lateral do gráfico. A gente, para ver isso, a gente tem que fazer o gráfico. E, Alexandrino, e o que é que acontece se precisar na questão? Aí você vai testar os itens. É a única coisa que a gente pode falar, tá? A gente vai pegar e vai testar os itens. Não tem outra forma, que eu não vou perder o tempo da prova toda fazendo o gráfico da função. Ou então, como é que a gente pode fazer? Como eu vou resolver a questão lá. Ó. Se você prestar atenção, ele te deu uma função que é f de x igual a 3 menos seno de 2...
menos 5 vezes o seno de 2x mais 4. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, para mostrar outra maneira, né? Eu vou pegar tudo isso aqui e vou fazer o quê? E vou chamar de máximo e mínimo. Quem é o máximo e o mínimo? A gente sabe que o máximo e o mínimo da função seno e cosseno é sempre 1 e menos 1, tá? Vou voltar para lá para colocar essa informação. Ó, 2. 2. A variação do seno vai de menos 1 até 1. E também do cosseno. Alexandrino, mas tinha uma questão na sua lista que falava sobre seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aí é diferente. Quando eu tenho seno ao quadrado, aí a variação desse valor não é do menos 1 até 1, é do 0 até 1. Por que, Alexandrino? Porque como eu vou pegar um número que pode ser negativo a priori e vou elevar ao quadrado, então ele vai acontecer o quê? Ele vai acontecer que vai ficar positivo, tá? É como se eu pegasse esse intervalo, aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o 1. Se eu elevar tudo isso aqui ao quadrado, todos esses números viram o quê? Positivos. Então, eles vão ficar somente positivos. Mais ou menos é assim que toca a música. Beleza? Então, vamos voltando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trocar tudo isso que eu pintei de amarelo por 1 e depois eu vou trocar por menos 1. Aí me perguntaram, Alexandrino, mas nessa questão, se eu botar o mais 1, que é o valor máximo do seno, não vai dar o valor máximo da função. Não tem problema. Não tem problema. Oxe, e qual é o problema? Não tem. Tá? Então, o que é que eu faço? Vamos lá. Eu vou pegar, substituindo 3 menos 5 vezes 1, vai dar 3 menos 5, que vai dar menos 2. E quando eu substituo, você vai ter 3 menos 5 vezes menos 1, vai ser igual a 3 mais 5, que dá quanto? Que dá 8. Eu estou deixando em branco porque eu não sei qual é o ângulo e também não vou me preocupar com isso não, tá? Não é o objeto do estudo. Então, isso aqui vai ser o mínimo e aqui vai ser o máximo. Perceba que o mínimo foi determinado quando eu peguei o valor máximo da função. Eu encontrei, desculpa, o valor máximo do seno. Eu encontrei o valor máximo da função quando eu peguei o valor mínimo do seno. Por quê? Porque esse cara aqui é negativo. Toda vez que acontece isso, a gente tem essa inversão, tá? Bom, aí vamos lá. Então, olha só, eu já tenho que o máximo é o 8 e o mínimo é menos 2. E eu vou atrás de quem agora? Vou atrás do período. O período é 2π sobre o número que multiplica o seno, que é o C. Então, o período vai ser 2π. Quando eu olho para a função e eu comparo, o A é 3, o B é menos 5, o C é 2 e o D é 4. Então, nesse caso, vai ser sobre 2. Então, eu chego à conclusão que o período vai ser quanto? Vai ser π. Cuidado, muito cuidado. Teve gente que perdeu essa questão, perdeu assim, né? Marcou errado. Porque ele fala o quê? Respectivamente. Primeiro vem a palavra máximo, depois vem a palavra mínimo, depois vem a palavra período. Então, o primeiro valor que você vai marcar, Alexandrino, eu não acredito. Acredite, e é de vestibular. Então, o primeiro valor que você vai marcar é o máximo. O máximo é o 8. Então, pode ser o B ou pode ser o E. O segundo valor é o mínimo. O mínimo é menos 2. Então, esse aqui já não pode. Então, a resposta certa vai ficar o quê? Item B de bola. Item B de bola. Lá no chat, nenhuma. Ô, papai, tem uma pessoa que quer participar aqui, eu não escutei. Tá vendo, ó? Matheus
Matheus, me desculpe, eu não prestei atenção que você estava querendo entrar. Mas eu espero que ele não tenha caído. Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 24, me pediram também. Me pediram, Alexandre, faça uma questãozinha de função do primeiro grau, faça uma questãozinha de função do segundo grau. Vai cair na prova? Vai. Sempre tem uma questão de trigonométrico, uma questão de função primeira e uma questão de função segunda. Porque, pessoal, funções, se eu não estou enganado, é o quarto ou quinto assunto que mais é cobrado na prova do Enem. Vocês estudam função no primeiro ano, se não fosse esse cara que forçasse você a estudar no segundo ano, você só veria no terceiro ano. E você sabe que o professor do terceiro ano ele é um cara muito sobrecarregado, porque ele tem que dar conta de um conteúdo gigantesco e poucas aulas, né? Então, é muito rápido que acontecem as coisas. Então, toda vez que eu boto você para estudar um conteúdo do passado, não me deseje mal, não, tá? Não me deseje mal, não. Entenda que é para você revisar coisas, tá certo? Então, vamos lá. O professor precisou ajustar as notas X de seus alunos, transformando-as em Y por meio da equação Y igual a X mais B. Pessoal, isso aqui já é uma dica. Quando o cara coloca Y igual a X mais B, ele já está falando de quem? Ele está falando de função do primeiro grau. Quando ele fala a palavra linear, cresceu de forma linear, cresceu, o crescimento sempre foi constante, né? O aumento foi sempre constante, então você fica ligado, a função do primeiro grau, tá? Dessa forma, a maior nota alcançada, que foi 60, passou a ser 100. E a menor, que foi 10, passou a ser 60. Aí ele pergunta, o aluno que alcançou 30, teve a nota alterada para. Aí você tem que tomar cuidado, porque eu posso querer resolver a questão por função mesmo, tá? Pela teoria mesmo, pela teoria que é função, ou eu posso fazer de maneira mais rápida, que é a proporção, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que eu posso destacar? Se o cara está dizendo assim, ó, Alexandrino, eu estou vendo aí que há um par de notas, né? Para cada nota do passado, vai existir uma nota do futuro, vamos chamar assim, o antes e o depois. Então, vamos fazer assim, ó, eu vou chamar o antes, vem primeiro, e o depois, vem depois. Outro trocadilho besta, né? Mas não foi de propósito, não. Então, eu vou chamar, pela minha estrutura agora, eu vou chamar esse antes de X. E esse depois, eu vou chamar de Y. Alexandrino, a minha religião não permite eu chamar depois de Y. Eu tenho que chamar o depois de antes. Ou, desculpa, o depois de X. Tem problema. Inverta. Agora, se você inverter, o primeiro é X. O segundo é Y. Sempre. A coordenada X no par ordenado, ela sempre vem primeiro, tá? Então, olha só o que é que vai acontecer aqui. Eu tenho dados. Quem são os dados? Eu vou chamar de ponto A, o ponto 60 e 100. Vou chamar o ponto B. Alexandre, de onde foi que tu tirou isso aí, macho? Aqui, ó. 60 antes, depois 100. O segundo, antes era 10, passou a ser quanto? 60. Então, 10 e 60. E o ponto C, ele está perguntando, o cara que tirou 30, ele vai ter qual nota depois? Então, ele vai ter 30 e Y. Eu não preciso, tá, fazer a função. Eu não preciso. Eu posso fazer direto. Porém, a dúvida da criatura que me pediu é exatamente isso. Como é que ele faria para encontrar a função? E eu entendi.
o porquê que ele perguntou isso. Porque ele disse assim, Alexandre, às vezes tem questões que ele pede para você determinar a função. Então, se tem funções que ele pede para determinar a função, eu tenho que saber. Aí eu confesso com você que realmente tem que saber. Só que às vezes não é tão simples, tá? Às vezes não é tão simples, perde tempo, mas a gente vai fazer porque você me perguntou, tá? Então vamos lá, ó. Segundo passo aqui da questão. Eu vou pegar o par ordenado 60, me fiscalizem aí, por favor, as contas, tá? O x é 60 e o y vale 100. Eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. Então, na hora que eu substituo, vai ficar y igual a x, o x é 60, mais b. Minha primeira equação. Aí agora eu vou pegar o outro ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é 10 e 60. Se o outro ponto é 10 e 60, o x é 10 e o y é quanto? 60. Joga na função. Então, se eu jogo na função, fica 60 é igual a 10a mais b. Se eu tenho duas equações, e essas duas equações elas têm as mesmas variáveis, então eu posso formar um sistema. Só que eu percebi aqui que o b o b de um e o b do outro são absolutamente iguais. Como eu quero resolver um sistema, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por menos 1. Porque se eu faço isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, ó, menos 60a menos b vai ser igual a menos 100. E aí eu repito a de baixo. A repetida de baixo vai ficar 10a mais b igual a 60. Entenderam? Foi o que eu fiz. Eu agora vou somar. Na hora que eu somo, vai embora bufo. Então ficamos com quanto? Ficamos com menos 50a. Vamos me fiscalizando. Igual a menos 40. Quando eu multiplico por menos 1, fica 50a igual a 40. Corta o b com o b, ou desculpa, o 0 com 0, então o a é quanto? 4/5. Se eu encontrei o a igual a 4/5, eu posso substituir numa das equações e encontrar o valor. Então, eu vou substituir aqui, ó, 10a. Não, 10a não, vou colocar outra, tá? 60a mais, não, é 10a mesmo, ó, é menor e ainda dá para dividir. Eu tinha olhado só 60. 10a mais b é igual a 100. Só que o a é 4/5. Então, você vai ter 10 vezes 4/5 mais b é igual a 100. Simplifico, ó, 10 por 5 fica 2. 2 vezes 4, 8. Então, você vai ter o que aí? 8 mais b é igual a 100. Então, b é igual a 98. Por gentileza, analisem aí as minhas contas. Eu estou olhando aqui, ver se está tudo ok. O que é que você acha aí? Eu errei alguma coisa? Conta. Errei? Não, né? Acho que não. Vamos prosseguir em frente. E fiscaliza aí, porque se eu errar a conta, aí dá vontade de chorar uma hora dessa. Então, a minha função ficou como? A minha função, ela fica f de x igual ao a, que é 4/5, x, mais o b, que é 98. Eu estou achando um valor tão alto, 98, será que eu errei? Multipliquei por menos 1, menos 60, menos b, menos 100. O outro é... Alexandrino, Oi. o 10 está relacionado com o 60, não é com o 100. Aonde, hein? É que você trocou aí, que 10a mais b é igual a 100.
Mas não é igual a 60. Por isso que eu achei o valor tá aqui, ó. Ela encontrou o erro. Eu estava achando, obrigado, hein? Eu estava achando o valor muito alto. Aqui não é 100, né? Aqui é 60. Muito obrigado, viu? Eu só não sei quem está falando, mas muito obrigado. Porque eu não vejo a tela quando eu estou compartilhando. Que é 60, ó. É essa equação aqui. Beleza. Bom, aí eu vou substituir. Na hora que eu substituo, vai ficar 10. É porque eu ia pegar o 60, aí depois eu ia pegar o 10, voltei para o 60, voltei para o 10, aí a mente bugou aqui. Vezes 4 quintos mais B igual a 60. Aí vai embora, 10 por 5 fica 2. Fica 2. Então, você vai ter B, vai ser 8, 60 menos 8, 52. Aí, se tivesse dado esse valor, não é tão alto não, dá para a gente desenrolar, por causa dos valores aqui que eu estou vendo, sabe? Então, a minha função, ela vai ficar finalmente como sendo f de x igual a ax mais b. Pronto. Essa é a minha função. O que é que a questão perguntou? A questão perguntou qual é o valor do y quando o x é 30. Então, eu vou pegar e vou nada mais, nada menos do que calcular o f de 30. Então, o f de 30 vai ser 4 quintos vezes 30 mais 52. Então, o f de 30 vai embora aqui, ó, 30 por 5 dá 6. 4 vezes 6, 24. 24 mais 52. Quem é essa soma? 76, né? 76. Vocês viram por que eu desconfiei? Porque eu tinha colocado 98. E 98, quando eu chegasse lá, não ia ter opção para eu marcar. Por isso que eu pedi para que vocês vissem a solução, tá? Meus cálculos. Lá no chat, ver se tem alguma perguntinha. O Davi já tinha colocado aqui, o senhor inverteu. Obrigado, hein, Davi? Muito obrigado. E também quem falou, eu não sei quem foi que falou, mas muito obrigado também. Beleza. Vamos para a próxima. 25. Essa questão, aí eu não vou fazer do jeito do outro. E é que eu já faço por proporção. Aí eu faço direto, tá? O gerente de uma padaria observou que o gráfico da relação entre a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendido por dia e o preço cobrado de cada uma delas era uma reta. Ele notou que quando cobrava 6 por fatia, vendia 55 fatias, e quando cobrava 8, vendidas 25. Certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por R$5. Pessoal, vocês precisam também entender, eu digo sempre para vocês, gráfico. Vocês têm um assunto que é estatística. Não há estatística sem gráficos. Não existe isso. Sem tabelas. Mas, por exemplo, aqui é um gráfico de função do primeiro grau. O que é que o cara está dizendo aqui? Que quando ele cobrava... Deixa eu só ver aqui uma coisa, se a função é crescente ou decrescente. É decrescente. Porque ele aumentou o preço e diminuiu a quantidade de fatias. Então, ele veio para cá. Então, olha só o que é está acontecendo. Quando eu cobrava R$6, eu vendia 55 fatias. Eu aumentei o preço para 8. Então, eu só passei a vender 25. O que é que ele pergunta? E se eu vender 5? Se eu vender a R$5, eu vou vender mais ou menos. Aí não dá mesmo para eliminar nenhum item, né? Porque todos os itens são maiores do que esse número aqui, é maior do que 55. Mas se tiver gráfico, pessoal, do mesmo jeito. Vocês vão pegar os gráficos os pontos a partir dos gráficos, tá? Também é a mesma coisa. Então, vamos lá. O valor do ponto A
6,55. Opa, chegou mais uma pessoa, só um minutinho. O valor do B vai ser quem? O valor do B vai ser 8,25. E o valor do C e se eu vender a R$ 5, qual vai ser o total de fatias que eu vou determinar? Não vou fazer como eu fiz na primeira questão, tá? Aí fica um outro modo para vocês pensarem, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto vai ser o ponto 6,55. Por que, Alexandrino? Quero. Não há nenhuma obrigação de colocar o A como sendo o primeiro ponto, tá? Eu posso, na tranquilidade, trocar a ordem. Eu só não posso trocar a ordem do X e do Y. Se eu trocar X e Y, eu tenho que trocar todos. Eu não posso trocar só de um ponto, tá? Então, aqui para mim vai ser, ó, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Então, a proporção, e eu já fiz isso, né, no primeiro semestre, eu fiz essa revisão, a proporção, ela fica 2 menos 1, 3 menos 2. 2 menos 1, 3 menos 2. Aí eu vou substituir. Primeiro ponto, o x é 6, menos não, desculpa, o 2 é 8, tá aqui, ó, o x2 é 8. Estaria vacilando. O x1 é 6, sobre o x3 é 5, menos o x2, que é 8. Isso vai ser igual a y2, 25. Olha as contas aí, por favor. O y1, 55, sobre, aqui vai ser o y3. F, que é o total de fatias, menos quem? 25. 8 menos 6 dá 2, 5 menos 8 dá menos 3. 25 menos 55 dá menos 30, sobre F menos 25. Eu posso simplificar o 2 e o 30. Multiplica meios, multiplica extremos, vamos ficar com F menos 25, vai ser igual a menos 3 vezes menos 15 dá 45. Então, o F vai ser quanto? 45 mais 25. Então, desta forma, o F vai ser igual a 70. Ou seja, se eu pegar e diminuir o preço para R$ 5, eu vou vender 70 fatias e eu tenho o item A. Alguém chamou. Deixa eu olhar lá no chat. Cauã, eu estou olhando aqui para o chat, tá, Cauã? Me diga uma coisa. A outra questão, você entendeu o modo que eu fiz, entendeu? Foi feito pela função. Entendeu? Pronto, agora que chegou para mim. Então, eu posso fazer essa questão exatamente como eu fiz. Eu vou só montar, tá? Eu não vou responder, porque aí o tempo... Mas eu vou só montar. Eu vou duplicar a tela. Eu vou duplicar aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ó, olha só como foi que eu fiz. Eu peguei os pontos, substituí na função, formei o sistema, certo? Fiz desse jeito. Não deu certo para você. Não tem problema. Você vai fazer assim. Você vai pegar os pontos e vai formar uma função.
Alexandre, como é que eu sei a mesma coisa? Por causa desse negócio aqui, ó. Uma reta. Como o cara disse uma reta, então eu estou falando de quê? De uma função do primeiro grau. Então, Cauã, tu vai fazer o seguinte, ó. A função do primeiro grau é y é igual a x mais b. Você vai pegar o primeiro ponto, que é o ponto A, 6,55. O y é 55 e o x é 6. Então, você substitui. 55 vai ser igual a 6A mais B. Tá aqui a minha primeira equação. Vou pegar o segundo ponto, 2. Quem é o segundo ponto? 8 e 25. Quando eu jogo na equação preta, a equação preta é essa aqui, ó. Deixa eu só botar aqui a pessoa para dentro. Vai ficar 25 é igual a 8A mais B. Aí, Cauã, é só você desenvolver o mesmo raciocínio. Você coloca aqui os bonitinhos, ó, forma o sistema. Eu vou escolher um deles para multiplicar por menos 1. Vai ficar menos 8A menos B igual a menos 25. Repete a outra e vai fluir o raciocínio do mesmo jeito que a gente fez a outra questão. Beleza, Cauã? Pronto, ele deu, eu coloquei certo, então tá tudo ok. Obrigado aí pela participação. Função do segundo grau. Também me pediram para falar sobre a função do segundo grau, né? Ó, um terreno retangular está localizado ao lado de uma margem de um rio linear. Ou seja, o cara está dizendo que vai ter um rio. Digamos que você tem um rio aqui, ó. Certo? Esse aqui é o rio. Aí o que é que ele fala? Você tem à disposição 50 metros de arame para cercar o terreno. O terreno é retangular. Então, você tem um terreno. Eu vou colocar o terreno aqui, ó. Se ele é retangular, ele vai ser um retângulo. Então, se ele vai ter um retângulo, obrigatoriamente, não é caridade, não, é obrigado. Se eu chamar isso de x, isso vai ser x. Logo, isso vai ser y. Alexandrina, aqui não seria y? Seria. Só que ele está dizendo que é um rio. Então, eu não vou cercar do lado do rio. E os 50 metros de arame que eu vou usar, vai ser usado aqui. Eu vou usar o arame aqui. E eu vou usar o arame aqui. Tá? Então, daí eu já tiro uma coisa. Eu tiro que 2x mais y vale quanto? 50. Porque eu só tenho 50 metros para usar, eu tenho 3 lados do terreno, 2 iguais e um diferente, então a soma deles tem que dar 50. Alexandre, não é o perímetro? Não posso dizer que é o perímetro do retângulo, não, tá? Por quê? Porque essa conta aqui, ó, não entra. Então, não é o perímetro do terreno. Não é necessário, ó, não é necessário cercar o rio. Quais devem ser as dimensões do terreno retangular, de modo que a cercar a maior área possível? Então, vamos lá. O cara está falando de área. Se ele está falando de área, a área de um retângulo vai ser x vezes y. Porque a área é base vezes altura. Só que quando ele me deu essa equação, eu tenho duas variáveis e eu posso dizer que o y vale quanto? 50 menos 2x. Eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. A área vai ser x vezes, quem é o y? 50 menos 2x. Então, a área vai ser menos 2x2 mais 50x. Opa! Isso
é uma equação do segundo grau. O que é que muitos vestibulares fazem? Eles pedem para você montar a equação. Nessa questão, ele pediu mais. Por quê? Porque ele quer as dimensões. Agora, olha só o que é que eu já falei para vocês, tá? Eu falei. Olha só. O A é menor do que zero. Se o A é menor do que zero, o gráfico da função é assim. É no formato de uma montanha. E o vértice dele vai ser o valor máximo, tá? Aí, o que é que vai ser o y do vértice? Aí eu vou para a minha função. O y seria isso aqui. O y, o f de x não é o y, então o y do vértice vai ser o quê? O y do vértice vai ser a área máxima. Alexandrino, ele não pediu a área máxima, não. Não. Leia, é só ler. Ele pediu o quê? Quais devem ser as dimensões? Mas as dimensões de qualquer jeito? Não. Aí entra o quê? As dimensões para que a área seja máxima. Eu não estou perguntando qual é. Então, eu estou falando de uma condição. Então, o x do vértice vai ser para eu calcular a condição. E a condição, no nosso caso, é exatamente as dimensões. Ah, então, Alexandrino, na prática é assim, quando o cara enrola para perguntar alguma coisa, não sei o quê, para não sei o quê. É o x do vértice, mais ou menos assim. E quando ele vai direto, qual é a área qual é a área máxima? É o y do vértice. A gente tem, a grande maioria das questões, a gente pode tirar essa conclusão, tá? Como é que eu calculo, então, o x do vértice? É menos b sobre 2a. E aqui, ó, quem é o a? O a é menos 2. Quem é o b? 50. E quem é o c? 0. Tá? Então, o x do vértice vai ser menos b, menos 50. Sobre 2 que multiplica a, menos 4. Menos 4? X do vértice vai ser quanto? Na hora que eu divido, eu encontro o quê? Na hora que eu divido, eu encontro uma dimensão, que é o x. Mas a questão está dizendo, eu estou mostrando no desenho que tem outra dimensão. Esse y aqui, não confundam com o y do vértice. Esse y está claro que é a dimensão do terreno, que é esse y, tá? Eu não consigo ver na questão, no desenho, o y do vértice. Eu só consigo ver se eu estiver fazendo o gráfico. E eu não fiz. Isso aqui é só um lembrete, tá? Então, quem é o x do vértice? 12,5 metros. Ou seja, aqui vai ter 12,5 e aqui vai ter 12,5. Ora, se aqui vai ter 12,5, do outro lado 12,5, e eu tenho 50, o valor do x é o que falta. Então, você vai ter que o x vale quanto? Que o x vale 25. Alexandre, mais uma questão que eu conseguiria só pelo primeiro valor. Seria o item B. Por quê? Porque nenhum outro valor tem 12,5. Exatamente. Tá? Então, como eu só tenho uma opção, eu garanto que aquilo ali vai ser resposta. Se eu tenho, né, se eu tenho certeza do que eu estou falando, tá? O João Pedro está dizendo, deriva igual a zero. Aí é coisa de gente doida, viu, pessoal? Não liga muito não, viu, pessoal? Deriva, o cara, o que é isso? Mas é uma saída espetacular. É uma saída espetacular. Valeu, João Pedro. Valeu, Davi. O Davi está dizendo aqui que o Y do vértice vale 25. Ai, não. É o Y, não é o Y do vértice, não. É o Y. Beleza? Item B.
Questão 38 foi uma questãozinha que me pediram de relações métricas num triângulo retângulo. Matemática 3. Diz o seguinte. Na figura, o raio da circunferência de centro O é 25 sobre 2 centímetros. Se você quiser colocar 12,5, não tem problema não, tá? É porque como é da lista de revisão, então eu estou colocando exatamente de acordo com como está lá. E a corda MP, 10 centímetros. Então, vamos localizar. Corda MP, 10. O raio é de O até N, tá? Então, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 12,5. E esse animal aqui vale 10. Ele quer saber o segmento PQ. Cadê o P, meu irmão? Que eu não estou vendo. Ah, Professor, aqui. ele vale 25 sobre 2 ali. Não é 12 sobre 5. É, mas eu dividi. Eu posso dividir, tá? Não tem problema não. Sim. Tá, foi mal. Pensava que tava sobre 2 também. Não. Viu? Tranquilo. Valeu. Mas é assim mesmo. Se perceber que pode ter uma coisa errada, me fale, pelo amor de Deus, para eu não ter que fazer a questão toda de novo. Mas obrigado. Eu quero saber o segmento PQ, meu irmão. O PQ é o em pé aqui, ó. É uma questão, eu vou dizer que é uma questão simples, mas tem um detalhe. Toda vez que você tiver uma circunferência e tiver um triângulo inscrito nessa circunferência, de tal forma que um lado desse triângulo seja diâmetro da circunferência, eu garanto que esse triângulo é um triângulo retângulo. Vou dizer de novo. Você tem um triângulo inscrito. Triângulo inscrito, você tem a circunferência e os vértices do triângulo estão na circunferência. Então, isso é um triângulo inscrito. Um triângulo assim não é um triângulo inscrito. Por quê? Porque só um vértice está. Bom, tem que estar os três. Toda vez que eu tenho um triângulo inscrito, que um lado do triângulo é diâmetro, esse triângulo é retângulo. Alexandre, eu não estou vendo nem triângulo aí. Aliás, Alexandre, eu estou vendo um triângulo. Mas o triângulo que eu estou vendo é esse aqui, que você está pintando de amarelo. E esse triângulo que você está pintando de amarelo, ele não é um triângulo que tem os três vértices na circunferência. É não. Realmente é não. Você observou bem. Porém, se eu ligar o N até o P, se eu ligar o N até o P e ligar do P até o M e do M até o N, eu tenho um triângulo. E esse triângulo é inscrito. Porque aqui você vai ter o ponto B, o ponto P, aqui você vai ter o ponto M e aqui você vai ter o ponto N. Então, esse triângulo é inscrito. E o MN é diâmetro. Então, se ele é diâmetro, eu tenho um triângulo retângulo. Aonde? Aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. Ou seja, eu posso aplicar as relações métricas no triângulo retângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar aqui um triângulo, ou uma circunferência. Aí eu vou fazer o triângulo aqui, primeiro a gente trabalha na tranquilidade. Está aqui o triângulo, tá? E aqui, ele é um triângulo retângulo. Mas se você prestar atenção, essa medida aqui, ó, essa medida aqui, ela é a medida do diâmetro para a circunferência, mas ela também é a medida da hipotenusa do triângulo. Então, se o raio é 12,5, então eu vou ter que o diâmetro vale quanto?
25. Então, esse cara vale 25, tá? O que é que eu quero? Eu quero essa medida aqui, ó, que é a altura. Só que a gente sabe que essa medida aqui é uma projeção e essa medida aqui é outra projeção. Se eu chamar isso aqui de N e isso aqui de M, o valor de N mais M vai dar 25. Como esse cara bem aqui é 10, ficou pequeno, mas não tem problema não. Aqui é 10. Eu não vou mais mexer, não. Então, eu posso aplicar uma relação. Qual a relação, Alexandrino? A relação que fala que cateto ao quadrado é a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, B está sendo 10. Então, 10 ao quadrado vai ser N vezes a hipotenusa, que é 25. Pessoal, confirme aí as contas. 100 vai ser igual, que parece que ficou 28, mas foi vacilo. 100 vai ser igual a 25N. Logo, quem é o N? 4. Se o N é 4, o M é 21. Porque a soma dos dois tem que dar 25. Então, eu vou para a segunda conta. Eu vou calcular o outro cateto. Então, o cateto ao quadrado vai ser a sua projeção vezes a hipotenusa. O outro cateto eu não sei, eu estou chamando de C. Então, C ao quadrado, a projeção dele é 21 e a hipotenusa é 25. Então, C é a raiz quadrada de 21 vezes 25. Logo, C vai ser 5 raiz de 21. Alexandre, tem resposta. Calma. Eu estou pedindo o segmento PQ. O segmento PQ para o meu triângulo é a altura. Então, eu tenho que determinar a altura. Se eu me desligar, eu perdi a questão. Porque já tem aqui 5 raiz de 21 para marcar. Então, 3. Produto dos catetos é igual à altura vezes a hipotenusa. Então, substituindo um cateto. Cadê um cateto? 10. O outro cateto, 5 raiz de 21. A altura e a hipotenusa, 25. Pessoal, aqui vai ficar 50 raiz de 21 igual a 25H. Quando eu simplificar 50 e o 25, eu vou encontrar que o H é igual a 2 raiz de 21. Isso vai me dar o item E. Vou lá no chat, ok? Lá no chat. Alexandrino, não era mais fácil fazer Pitágoras do triângulo da esquerda? Vixe, macho, olha, era. Ó, eu não vi. Entendeu? Por quê? Olha o que o Gabriel percebeu. Não era mais fácil fazer o teorema de Pitágoras nesse triângulo? Claro, ele tem toda a razão, seria. Mas eu não vi. Boa. Vem aqui, ó. Fala, peraí. Esse triângulo aqui que ele está falando, tá? Porque, na verdade, eu nem me preocupei com isso. Eu fui determinando as coisas, tá? Mas você tem razão. Você tem razão. Valeu mesmo. Obrigado. E pode falar, pessoal. Pode falar, pode escrever, não tem problema não. Aí nós vamos para uma questão que tem no cilindro 2. Uma coroa cilíndrica. Pessoal, coroa cilíndrica não é um cilindro. Uma coroa cilíndrica tem a ver com cilindro? Tem.
Uma coroa, eu não vou fazer essa figura porque vai demorar muito, tá? Vou só fazer aqui o esquema. Você vai ter um cilindro. E aqui eu estou fazendo aqui da pior forma possível. Está aqui o cilindro, tá? Aí eu vou tirar uma parte desse cilindro daqui de dentro. Essa parte vermelha, ela foi retirada. A parte vermelha é esse cilindro aqui, ó. Eu peguei e tirei, tá? Quando eu olho para cima, eu vou encontrar isso aqui. Aí o que é que existe? Existe isso. Isso aqui existe. A parte de cima, tá? E o nome disso é coroa circular. Então, se eu tenho, teoricamente, um cilindro cuja base é uma coroa circular, a gente chama esse cara de coroa cilíndrica, certo? Mas um fato importante, deixa eu visualizar aqui. Presta atenção, papel higiênico. Papel higiênico está completo, tá? Ele está bem grosso, tem papel. Você acabou, tá, tirou do saco. Ele é todo branco, né? Vamos dizer que ele é todo branco. Ele é branco aqui, aquela parte que você coloca penduradozinha assim no banheiro é vazio. Ou seja, eu posso botar uma caneta e sair do outro lado, tá? Muito bem. Ele é todo branco. Aí eu digo assim, rapaz, me cansei de olhar para esse papel higiênico branco. Eu vou pintá-lo de azul. Certo. Então, eu vou pintar azul em cima, eu vou pintar azul na parte lateral, eu vou pintar de azul embaixo, mas quando eu olho para a parte vaga, vazia, furada, oca, né? Quando eu olho para dentro, continua branco. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pintar dentro, para que tudo fique azul. Então, essa parte que eu estou dizendo que eu vou ter que pintar por dentro, é essa parte aqui de dentro, que é a parte lateral desse cilindro pequeno. Tá? Então, preste atenção. Aí eu não vou fazer a figurinha, porque senão eu só saio daqui amanhã de manhã, porque a figura, para fazer bem feito, eu expliquei direitinho, né? Agora vamos lá. O que vai ser a área total que a questão está me pedindo? A área total vai ser 2 vezes a área da base, porque tem uma base em cima, uma base embaixo, mais a área lateral maior, mais a área lateral menor. Aqui você tem uma coroa, são coroas circulares. Aqui você vai ter a área lateral, que o raio é maior, e aqui você vai ter a área lateral, cujo raio é menor. Tá? Bom, preste atenção. Primeiro, questão rica. Ela não é difícil, ela é rica. O problema é que a gente esquece das coisas, tá? Como é que eu vou calcular a área da base? A área da base é a área da coroa circular, que é π multiplicado pelo raio grande ao quadrado, menos o raio pequeno ao quadrado. Peraí, deixa eu só fazer aqui o negócio. Eu vou botar bem aqui os dados. Então, tá aí a área da base, tá? Tá aqui a área da base. Agora, quem vai ser a área lateral grande? A área lateral grande é um cilindro, então vai ser 2πr grande vezes a altura. E quem vai ser a área lateral pequena? Vai ser 2π, só que o r agora é pequeno, vezes a altura. Aí, o que pegou? Pelo menos
foi a dúvida que chegou até mim. Meu irmão, é muita informação. Então, presta atenção, ó. Cadê? A altura. Ó, altura vale 4. O volume vale 4,25π. E a soma das medidas dos raios, ó, soma raios, vale 4,25. Tá? Eu tenho que prestar atenção a isso, porque senão eu não consigo resolver a questão. Então, vamos lá. Pegar volume. O volume de um, que é isso, hein? É cilindro, né? É, cilindro. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. O volume, ele está dizendo que é, cadê? Bonitinho. O volume é verde. Então, 4,25. Pi. Área da base. Pi, raio grande ao quadrado, menos o pequeno ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Eu não sei quem é raio. Se eu não sei quem é raio, eu não invento. Então, eu vou ter que o raio grande ao quadrado, menos o raio pequeno ao quadrado, vai ser 4,25 sobre 4. Alguém divide aí para mim, por favor? 4,25 sobre 4? Tá 1,675, é? 1,75, olha aí. Alguém me ajuda aí, por favor? Não, ninguém me ajudou, então deixa assim mesmo. Vamos para frente. Aí, se bem que eu não olhei aqui, deixa eu olhar o chat se tem. Ixi, é muito difícil. Deixa aí, valeu, João Pedro. Deixa essa. É um número muito grande, 1,0625. Não. Muito obrigado, deixa aí. Qualquer coisa eu peço. Bom, agora vamos para outra informação. Ele fala que a soma dos raios, carambolas. Ele fala que a soma dos raios vale quanto? Vale 4,25. Então, o raio grande mais o raio pequeno vai ser 4,25. Não tem para onde eu correr, então para. E agora, vamos encontrar a área total. A área total vai ser 2 multiplicado pela área da base. A área da base é a área da coroa circular. E multiplicado pelo raio grande ao quadrado menos o pequeno ao quadrado. Mais a área lateral 1 vai ser 2π raio grande vezes 4, que é a altura. Mais, quem é a área lateral 2? Menor. Vai ser, aqui é o 1 e aqui é o 2. Vai ser, ó, 2π r pequeno vezes 4. Então, a área total vai ser, olha só, estou quase terminando. Sério, gente? Sério. Atenção. 2π vezes. Quem é, diz aí para mim, quem é R2 grande menos o R pequeno 2? Aqui ele, ó. Então, eu vou substituir isso. Na hora que eu substituo por 4,25 sobre 4. Mas, faz o seguinte, você pode colocar o 2, você pode colocar o π e você pode colocar o 4 em evidência. Colocar 2 e colocar 4 em evidência é colocar o 8. Então, isso aqui vai ficar 8π multiplicado pelo raio grande mais o raio pequeno. Então, isso aqui vai ficar 2π vezes... Perdão, eu posso simplificar agora o 4 e o 2. Se eu simplifico o 2 e o 4, vai ficar 4,25π sobre 2. Por quê, Alexandre? Porque eu simplifiquei aqui, ó, o 2 com o 4. Tá? Eita, meu irmão.
Aí aqui você vai ter, ó, esse valor é 4,25, ó. Então vai ser mais 8 pi vezes 4,25. A área total vai ser 4,25 vezes 2 é 2,25, né? 2,25. E mais, quanto é 33, 33 pi? Acho que é 33 pi, né? Olha aí quanto é. Quanto é 4,25 vezes 8? Faz aí para mim. Alguém, por favor. 34, né? 34, me disseram aqui. Obrigado, hein? Bom, e para terminar a questão, né? Aqui vai ter um pi, para eu poder somar. 34 mais 2, 36. Então, a área total vai ser 36,25 pi. Questão belíssima. Talvez foi a questão mais difícil, tá? Por que que ela é mais difícil? Porque teve aluno que quis encontrar quem é o raio grande e quem é o raio pequeno. Se você for encontrar quem é 4,25, 2,25, e eu coloquei o quê, hein? É não, né, meu irmão? É não. Não é 2,25, não. Tô ficando doido. Ainda bem aqui. É 125, né? 2,125, não é isso? 2,125, eu sei lá, uma hora dessa. Confere aí, beleza. Então, assim, o que essa questão ela é difícil? Porque se você for atrás de calcular o raio grande e o raio pequeno, dê a Deus sua prova. Você não, você vai uma coisa, substitui na outra, que substitui na outra. Aí o cara disse, professor, faz aí encontrando os raios. Doido, né, mano? É muito tempo, bicho. Não tem condições, não. Beleza? O Lucas está pedindo, professor, pode explicar a primeira linha do terceiro ponto. A primeira linha é a parte vermelha que você está dizendo, né, Lucas? Lucas, é o seguinte. Só um minutinho aqui, por favor. Só um minutinho. Deu um probleminha aqui. Só um minutinho, tá? Pronto. Presta atenção aqui, Lucas. Se liga. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento para ficar maior. Presta atenção, aqui é o papel higiênico. Fui pegar, meu irmão. Presta atenção, ó. Quando você olha para cá, isso aqui é uma coroa circular. Você tem a parte e a parte vazada, né? O cabo olha e vê do outro lado. Então, eu vou pintar isso aqui tudo, porque quando ele trabalha com áreas, ele está pedindo a superfície. Então, a gente pensa assim, ó, rapaz, e se eu fosse pintar? O que é que eu pintaria? Pintaria aqui em cima, aqui embaixo,
pintaria aqui do lado, mas eu também tenho que pintar no interno. Eu vou pintar tudo isso de azul. Se eu pintar tudo isso de azul, vai ficar azul do lado, vai ficar azul em cima, vai ficar azul embaixo, mas aqui ainda vai ficar marrom. Eu não quero. Então, eu tenho que pintar também dentro. Só que aqui dentro é no formato de um circular, né? Um círculo. Então, significa dizer o quê? Significa dizer que isso vai ser um cilindro. Então, eu tenho um cilindro grande e dentro eu tenho um cilindro pequeno. Só que o cilindro pequeno é como se eu tivesse tirado. E aí eu vou ter que pintar a coroa circular aqui de cima, a coroa circular aqui de baixo, eu vou pintar a parte lateral grande e eu vou ter que pintar a parte lateral interna, que é a parte lateral do cilindro pequeno. Lucas, melhorou, Lucas? Beleza. Deixa eu compartilhar de novo aqui para a gente... E nada mesmo. Pronto. Estão vendo aí? Dá um alô aí, Lucas. Se vocês estão vendo a tela aí já, para a gente continuar. Macho, é difícil, é difícil. Você na aula online, você é difícil, mas é isso mesmo, a gente corre atrás. Isso é porque eu gosto de fazer o que eu faço, meu irmão. Não é por outra coisa, não. E aqui nossa última questão, tá? Nossa última questão fala uma montanha, ela é do livro, mas ela estava na prova do ano passado, eu não sabia, ela está no livro, e ela também parece que está em uma das listas, tá? Então, bem aqui, eu vou fazer uma outra observação aqui. Ó, duas figuras são semelhantes. Se duas figuras são semelhantes, então eu posso... Então, se duas figuras são semelhantes, eu posso fazer sempre assim, ó. Que eu mexo com a família todinha quando eu estou dando aula assim. L1 sobre L2 vai ser igual a uma constante K. O A1 sobre o A2 não é igual a K. Esse vai ter que estar ao quadrado. E você vai fazer o V1 sobre o V2, ele não pode nem estar igual a K e nem igual a K2. Porque volume tem 3 dimensões. Então, você tem K elevado a quanto? K elevado a 3. Perfeito? Então, eu vou usar essa formação para resolver a questão. Por que, Alexandre? Deixa eu te mostrar. Ó. Uma montanha na forma de um cone tem base no fundo do oceano e altura distante do topo de 8.000 metros. Sabendo que 1/8 desse volume da montanha está acima do nível da água, qual a profundidade do oceano, né, que é a distância do nível da água à base da montanha em metros. Aqui, eu tenho que fazer uma figurinha que dê para a gente entender, tá? Então, vamos ao seguinte. Faz de conta que eu tenho aqui a montanha. Essa montanha, ele disse que é no formato de quê? Ele disse que é no formato... Ele disse que é no formato de... Peraí. Como eu sou meio neurótico, pronto. Aí eu consigo visualizar onde é o final. Então, imagine isso aqui como sendo a montanha, tá? Aí a montanha. O que é que ele disse? Ele disse que essa altura completa vale quanto?
A altura completa vale 8.000 metros. Então, se eu tenho essa altura de 8.000 metros, essa distância aqui, vocês vão ter que ter só mais uma paciênciazinha, porque a figura ela tem que ficar uma figura legal, porque senão eu não consigo fazer você entender, tá? Eu garanto que você pode estar cansado igual a mim, mas é mais do que eu não tá não, viu? E eu tô aqui na guerra. Então, por gentileza, não abandone o barco, não. Essa altura aqui é 8.000. Ele diz. Aí tem o nível do mar, né? O nível do mar, faz de conta que é isso aqui. E aí, esse azul, ele representa o nível do mar. Muito bem. O que mais ele diz? Que 1/8 do volume da montanha está acima do nível da água. Aí é uma questão de volume, tá? Ele está dizendo que aqui em cima não é altura. Isso aqui é 1/8 do volume total. Do volume total. O volume total eu vou chamar de V1, tá? Eu vou chamar o volume total de V1. Então, aqui você vai ter o V2, essa parte que está acima do nível, eu vou chamar de V2. Então, o V2 é essa parte que está acima do nível da água e equivale... Oh, Jesus! Não dê isso na hora dessa não, papai. Pronto. Ó, o V2 é igual a 1/8 do V1. Ele quer saber o quê? Ele quer saber, aí aqui, ele quer saber essa distância, ó. Ele quer saber essa distância, que eu vou chamar de H1, tá? Mas, pessoal, eu só posso fazer aquilo que eu fiz lá na lembrança para as duas figuras que são semelhantes. E as duas figuras que são semelhantes são o cone grande e o cone pequeno. O cone grande é isso aqui tudo. Opa, Jesus! O cone grande é isso aqui tudo, ó. Certo? O cone pequeno é só isso aqui. Então, quem são semelhantes é esse cone pequeno e o cone grandão. A altura aqui não é. Vixe, Alexandrino. E agora? Não tem problema. O que é que a gente vai fazer? Eu vou chamar isso aqui de H. Então, se eu chamo isso aqui de H, e eu encontro quem é o H, eu pego 8.000 menos o H, eu encontro o H1. Como, Alexandrino? Olha só. Primeiro, olha como é simples, ó. O V2, que é o volume do cone menor, é igual a 1/8 do volume do cone maior. Se eu passar esse V1 para cá, ele passa dividindo. Então, vai ficar V2 dividido pelo V1 é igual a 1/8. V2 dividido pelo V1 é igual a 1/8. Só que a razão entre volumes não é K, é K ao cubo. Então, essa constante, 1/8, não é o K, é K ao cubo. Logo, se K ao cubo é 1/8, eu vou encontrar que K é a raiz cúbica de 8. E a raiz cúbica de 8 é quanto? 1/2. Acabou a questão. Já? Já. Por quê? Porque eu vou fazer a proporção entre as alturas. A altura grandona, perdão, só um detalhe. Como eu encontrei a constante
colocando o valor menor em cima, eu vou ter que também colocar o valor menor em cima, tá? Então, vai ser assim, ó. O H pequeno sobre o H grande vai ser igual a K. Então, o pequeno dividido pelo 8.000, que é o H grande, e o K é quanto? 1/2. Quando você multiplica meio e os extremos, você encontra que o H é 4.000. Logo, pela figura, o H1 mais o H é igual a 8.000. E assim, você vai ter H1 mais 4.000 é igual a 8.000. Coloquei 800 aí, mas está errado, é 8.000, tá? Falhou aí a caneta. Então, o H1, que é o que ele está pedindo, vale quanto? 4.000. Que, por sinal, essa questão ela está resolvida naqueles materiais que eu mandei em PDF, tá? Ela está resolvida no material em PDF que eu mandei. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu ver o que foi aqui. Diga lá, Lucas. Opa, dá para ouvir? Tô ouvindo. Diga lá. Professor, teria como você explicar de novo essa parte da constante aí, que eu não entendi não, como é que você achou essa relação para achar a altura da parte que estava submersa da montanha? Isso aqui, né? Eu não entendi não essa parte. Vamos lá. Lucas, bem rápido aqui, simples, você vai entender. Ó. Suponha que aqui são 2 quadrados. Esse quadrado tem lado 1 e esse quadrado aqui tem lado 4. Eu vou pegar o lado pequeno e vou dividir pelo lado grande. Isso aqui vai ser a constante. Certo? Se eu calcular a diagonal pequena e dividir pela diagonal grande, a diagonal de um quadrado é dado por L raiz de 2. Então, nesse caso, a diagonal pequena vai ser raiz de 2 e a diagonal grande vai ser 4 raiz de 2. Corta a raiz com a raiz, sobrou 1/4 e a mesma constante. Se eu calcular o perímetro do pequeno é 4. O perímetro do grande é 16. Quando eu faço 4 sobre 16, também vai dar 1/4. Então, você observa que qualquer medida linear, quando eu digo linear, eu estou falando de uma dimensão. Por isso que o K é elevado a 1. Se eu pego raio, diâmetro, apótema, perímetro, distância, tudo aquilo que é uma linha, por isso a palavra linha linear, a constante sempre vai ser a mesma, tá? Se eu pego, por exemplo, o apótema do quadrado é essa medida. O apótema desse quadrado é essa medida. Se eu fizer isso dividido por isso, não importa quem é cada um deles, mas quando eu fizer um pelo outro, também vai dar quanto? Vai dar 1/4. Agora, quando eu faço a constante ao quadrado, é porque eu estou trabalhando com área. Veja, eu apaguei, mas tudo bem. Ó, veja, se eu pego aquele quadrado que tinha lado 1 e o outro quadrado que tinha lado 4, quando eu calculo a área desse, é 1. Quando eu calculo a área desse, é 16. Quando eu divido o menor pelo maior, dá 1 sobre 16. A constante no passado tinha dado quanto? 1/4. Então, a primeira conclusão, a razão entre linear não é igual à razão entre áreas. Primeira conclusão. Só que eu posso escrever 1 sobre 16 como sendo 1/4 elevado ao quadrado. Como eu chamei esse 1/4 de K, eu posso dizer que isso aqui é K ao quadrado. Ou seja, se eu faço a divisão entre as áreas, eu pego a constante e eu elevo ao quadrado. Então, linear é 1, área, expoente 2. Agora, faça o seguinte. E se fosse um cubo? Um cubo. E esse cubo tem aresta 1. Então, se é cubo, tem volume. O volume do menor é 1. O volume do maior é 4 elevado a 3.
4 elevado a 3 é 64. Eu vou pegar o V1 e vou dividir pelo V2. Então, dá 1 sobre 64. Primeira conclusão. 1 sobre 64 não é igual a 1 quarto. Então, não é igual a K. 1 sobre 64 não é 1 sobre 16, ou seja, não é igual a K ao quadrado. Mas eu posso dizer que 1 sobre 64 é 1 quarto elevado a 3. Ou seja, eu posso dizer que a constante é elevada a 3. Então, o que foi que eu fiz na outra questão? Eu fiz exatamente isso. O que foi que ele me deu? Ele me disse uma relação entre volumes. Ele disse que o volume pequeno é 1/8 do volume grande. Significa dizer que, se eu pego o volume pequeno e divido pelo volume grande, vai dar 1/8. Eu não posso dizer que isso aqui é K, porque esse 1/8 não é a razão entre áreas. Desculpa, não é a razão entre altura, entre raio, é a razão entre volumes. Então, eu tenho que igualar isso aqui, ou desculpa, eu tenho que elevar isso a 3, para que eu possa dizer que K elevado a 3 é 1/8, logo vai ser a raiz cúbica de 1/8, que vai ser 1/2. Ou seja, eu encontrei que a constante K vale 1/2. Significa dizer que se eu pegar qualquer linear, se eu pegar o raio grande, ou perdão, se eu pegar o raio pequeno e dividir pelo raio grande, vai dar 1/2. Se eu pegar a geratriz grande, desculpa, pequena, e dividir pela geratriz grande, também vai dar 1/2. Aí, então, se eu pego a altura pequena e divido pela altura grande, também tem que dar 1/2. Só que a altura grande ele deu, cara, desde o começo da questão. É 8.000. Então, H sobre 8 igual a 1/2, quando eu multipliquei, eu encontrei que a altura pequena vale quanto? 4.000. Coincidentemente, as duas partes são iguais. Por quê? Aí uma regra. Se o volume é ao cubo, significa dizer que todas as medidas lineares, uma vai ser metade da outra, se você for do pequeno para o grande. Se for do grande para o pequeno, é o dobro. Porque o dobro e a metade praticamente é a mesma coisa, só muda o referencial. Tranquilo, Lucas? Foi, Lucas, foi? Foi, deu certo. Obrigado, professor. Valeu, cara, valeu. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, viu? Foi show demais. Muito obrigado. Boa prova amanhã. Fiquem com Deus, durmam direitinho e vai dar tudo certo amanhã. Beleza? Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tranquilo. Muito obrigado aí.